Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre as vantagens do drywall, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu percebi que muitas fábricas, muitas pessoas explicam as vantagens do drywall de forma muito técnica e as pessoas têm dificuldade em entender como aquilo funciona na prática, como aquele benefício pode ser aplicado na obra dele, como ele pode se beneficiar ali na prática mesmo com essas vantagens. Então eu quero explicar essas vantagens de forma mais prática possível. A primeira vantagem que todos falam em relação ao drywall é, sem dúvida, a questão dele ser um método construtivo mais leve. O que isso representa na prática como vantagem? Uma obra mais leve, você vai precisar de menos estrutura para suportar as divisórias, né, nesse caso. Vamos lá, vamos dar o exemplo mais clássico que existe. Você vai construir uma casa sobre uma laje já existente. Se você for construir de alvenaria convencional, normalmente você vai ter que fazer a previsão, vai ter que ter tido uma previsão dessas paredes para ter as cintas ali debaixo dessa laje para suportar essa parede. Já com drywall, você tem uma edificação muito mais leve e não tem essa necessidade. Tá aí um exemplo na prática. Obra mais leve, consequentemente, uma estrutura mais em conta, mais enxuta. Também isso se reflete na fundação. A obra mais leve, a gente vai precisar de uma fundação mais simples de ser executada, menos material, obra mais em conta. Se a gente tem uma obra mais leve, a gente também tem materiais mais leves, materiais mais fáceis de serem transportados dentro da sua obra. É muito mais fácil você ter ali 100 metros de paredes de drywall, transportar em uma obra do que 100 metros de alvenaria. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu vou dar um exemplo de uma obra que eu executei que era no quarto andar de um prédio. Nós executamos, se eu não me engano, foram 1000 metros quadrados de parede. Era muita coisa. Imagine você ter que subir com todo esse material de alvenaria convencional, por exemplo. Tijolo, cimento, é muito peso. O drywall é muito mais leve, então para você transportar esse material numa obra é muito mais simples. Então isso na prática é bastante interessante, pessoal. Esses custos de transporte de material normalmente a gente não coloca no nosso orçamento, mas a gente tem que pensar nisso durante a obra. Facilidades nas instalações elétrica, hidráulica, rede. O que isso significa, pessoal? Como a gente já sabe, o drywall é estrutura e uma placa de cada lado. A gente tem aquele vazio no meio. Nesse vazio é passado a nossa hidráulica, a nossa elétrica, a nossas rede, né, cabo de internet ou qualquer outro que for. Na alvenaria convencional, o que acontece? A gente sobe nossa parede e tem que fazer todo aquele quebra-quebra para passar esses cabos. Isso representa o quê? Desperdício de material, geração de entulho, mais mão de obra e, claro, mais custo, né, pessoal? A gente tem que colocar isso na ponta do lápis. A gente está acostumado com esses métodos construtivos e acaba aceitando como normal. Pessoal, será realmente que é normal a gente ter 25% de desperdício em uma obra? É muito desperdício, então a gente tem que tomar atenção com isso. A gente precisa modernizar esses métodos. O drywall é um método construtivo que tem muito menos desperdício. E aí eu entro até em outro benefício do drywall. O drywall gera muito menos entulho do que os métodos construtivos tradicionais. Um dos motivos, como eu já disse, é esse, né? O fato de você não ter que quebrar essas paredes para você colocar suas instalações elétricas e hidráulicas. Outro motivo é que o drywall praticamente você aproveita todos os pedaços da sua obra. O que acontece? Sobrou um pedacinho de placa, você vai aproveitar esse pedaço. A mesma coisa com a estrutura. Então você tem muito menos desperdício. O drywall você pode ter em uma parede, uma divisória, ter 5% de perca apenas, no máximo. Agora, com alvenaria convencional, isso pode chegar a 25%. É muita perca. Você tem perca ali, tijolos que você tem que quebrar, uma massa que seca que você fez a mais. Então, é muito desperdício. E isso representa custo, pessoal. Então, bastante atenção nesse ponto. Outra vantagem do drywall que é bastante falado, que é a flexibilidade
de layout. Mas o que isso significa na prática, Iago? Vamos lá. O drywall ele é muito simples de ser adaptado em qualquer necessidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma necessidade de fazer uma parede curva, você consegue fazer com drywall. Você tem a necessidade de fazer um dente, de fazer um nicho, de fazer algo diferente, você consegue fazer muito mais facilmente com drywall do que com qualquer outro método construtivo. Então, isso na prática é uma facilidade muito grande. Vamos dar o exemplo, um método construtivo tradicional, você precisa fazer um nicho, você tem que fazer uma forma, você tem todo esse trabalho para fazer esse detalhe. Com drywall não, muito simples, com os mesmos materiais que você faria normalmente, com a mesma mão de obra você consegue fazer esse nicho tranquilamente. Então isso que representa a flexibilidade no seu layout, é essa facilidade que você tem com o método construtivo drywall. Outra vantagem bastante comentada, o drywall necessita de menos mão de obra. E isso aí é importantíssimo e principalmente nos dias de hoje. Calma aí que eu vou explicar para vocês. O que acontece, pessoal? Hoje a construção civil sofre por um gargalo muito grande, que é a necessidade de mão de obra. Então, se a gente tem um método construtivo que utiliza menos mão de obra, ele se torna muito interessante. O que eu quero dizer com isso? Uma casa sendo executada a parte interna de drywall, ela vai precisar ali de 5 vezes menos mão de obra para executar essa obra. O que isso significa, por exemplo, para uma construtora? Com a mesma quantidade de pessoas, ela consegue produzir 5 vezes mais utilizando o drywall. Olha que solução incrível, e principalmente para os tempos atuais, onde a mão de obra está tão escassa. Outro ponto bastante falado do drywall como vantagem, que é a menor espessura das paredes. E novamente o pessoal fala, mas Iago, que diferença isso vai fazer? É 5 centímetros, uma parede mais fina. Pessoal, isso faz muita diferença. Quem trabalha com projeto sabe disso. Eu tô falando aí de 5 centímetros em cada parede. Agora imagina somando cada parede de uma casa, o quanto isso vai fazer diferença. Isso pode ser a diferença entre colocar um cômodo a mais na sua casa, em deixar um espaço maior para um armário. Isso faz toda a diferença em um projeto. Nós estamos falando, como eu disse, de 5 centímetros de cada parede. Então, somando todas as paredes, isso dá uma diferença muito grande. Então, um projeto, quando você está executando em drywall, esse ganho de área útil é muito interessante. Outra grande vantagem que a gente não pode deixar de falar, é uma obra muito mais rápida de ser executada. Isso é um ponto bastante importante, porque, vamos supor, você está construindo uma casa para morar, você não tem onde morar e paga aluguel. Se essa casa fica pronta antes, você deixa de pagar o aluguel esses meses. Mesma coisa para um comércio. Se você está construindo uma loja, quanto antes essa loja ficar pronta, antes você vai estar lucrando com esse comércio e você vai ter esse retorno. Então, uma obra mais rápida é muito interessante. Pessoal, o drywall tem sim outras vantagens. Esse vídeo eu quis focar mais nessas porque são as principais e são as mais faladas, e eu queria mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, como é que você pode se beneficiar disso. Tá pensando em construir com drywall? É uma ótima alternativa. Faça um projeto, estude cada parede, como será construído. A gente tem muito vídeo aqui no canal para te ajudar em relação a isso, e eu garanto que pode ser uma excelente solução para a sua obra. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar. E claro, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, que a gente tem muitas dicas legais para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.